Olá, sejam bem-vindos ao programa Tudo de Bom. Hoje de uma forma muito gostosa, que eu estava esperando muito. A gente tem que fazer mais vezes. Toda vez a gente faz isso. Fala isso, mas eu tenho uma proposta. Tem uma proposta Tem. já no ar? Não vou dar no ar. Não vai dar no ar? Depois eu vou falar com você. No final, então tá bom, tá ótimo. Márcia Chique, psicóloga, sexóloga, Lena Mello, psicóloga. Mas na verdade, assim, a gente apresenta assim, pensando que sempre tem alguém que nunca assistiu o programa. Por isso que eu tenho que apresentar dessa vez. Mas quem conhece, vocês sabem que mulheres são as duas, não só na minha vida, mas na vida do programa. É isso que eu ia falar. Aqui. E a Cris, que está ausente hoje. Mas eu acabei de mandar uma mensagem para ela aqui, para ver se ela consegue entrar de vídeo com a gente. A Cris Fatala, que é advogada, mas também faz parte há 20 anos desse trio que me abastece de conteúdo e de conhecimento. A gente vai começar, que não tinha como hoje eu não falar sobre ele, sobre Jorge, que nos deixou semana passada. Foi para outra dimensão. Jorge, que é astrólogo, é meu amigo há 40 anos. Eu conheci o Jorge, eu tinha 15 anos, que eu não posso contar como que ele não deixa, que eu respeito. Mas de uma forma maravilhosa. Eu brinco assim, mas assim, foi delicioso o nosso encontro. E desde então nós somos amigos. Eu falava com ele muito pelo WhatsApp, porque tudo eu perguntava. Eu vou assinar um contrato, eu falava a data. Eu vou abrir um negócio, eu falava com ele. Eu vou fazer um procedimento estético que tinha coisa invasiva, eu falava com ele. O silicone, quando eu pus lá atrás, eu adiei a data porque ele falou que era uma conjuntura. Eu respeitava muito o Jorge, um profissional absurdamente sério e estudioso e realmente cumpriu uma missão linda e um amigo. Então esse programa ele é todo em homenagem ao Jorge e a amizade e essa história que a gente deixa na vida das pessoas e que as pessoas deixam nas nossas vidas. E vocês duas têm aqui ó, tá tudo impregnado de Lena e de Márcia. Se a gente for ver, a Márcia, eu conheço a Márcia, porque a Márcia é mãe da Tatiana Tique, que era da minha classe, desde criança na escola. Então eu lembro, eu via a Márcia, achava a Márcia linda, eu ficava moderna e tal. Então eu tenho essa lembrança da Márcia. Depois eu montei a academia na rua que você morava, então a gente se via sempre ali, conversava. E aí eu tive o prazer e a sorte dela aceitar o convite de participar do meu programa e há 21 anos está com a gente. A Lena, eu conheço a Lena quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, que eu precisava fazer uma terapia dentro da linha que eu queria, e a linha que eu queria não tinha quase terapeutas aqui em Santos, que era o existencialismo, e eu só tinha 2 pessoas em Santos, e eu só fui na Lena e graças a Deus, assim. E a Lena, quando eu montei o programa, eu lembro que a Lena falou assim, vou experimentar 3 meses, Renato, que eu não gosto disso, não gosto de falar. E a gente ficou por muitos anos semanalmente, agora esporadicamente, mas semanalmente a gente ficou acho que uns 15 anos, né? Por isso que eu falo que aqui tá cheio de vocês dentro de mim. A gente, todos nós, e aí isso, eu acho que assim, existe uma interdependência entre os seres. E essa interdependência, ela se coloca desse jeito mesmo que você está falando. Os maias, eles diziam assim, quando te encontravam, em Lakesh, eu sou um outro você. Então, isso para mim representa exatamente o que significa a gente poder estar no mesmo momento, todo mundo junto, de algum jeito, a gente está representando os nossos outros jeitos de ser. Putz, isso é demais de bom, né? Meu Deus. Eu achei lindo isso que você falou, que é isso realmente, assim, gratidão. Eu sou um outro você. E essa semana eu estava lendo alguma coisa exatamente sobre isso, da gente... A gente acaba se reconhecendo através do outro, de várias formas, e muito daquilo que... A gente aprende isso muito na psicologia, muito daquilo que a gente
se incomoda no outro, ou tem uma rixa, ou tem uma inveja. Que ponto é aquilo? Por que eu tenho que... Aonde eu tenho que melhorar isso em mim também? Ou por que isso tocou em mim dessa maneira? A gente tá aqui e é isso. Neste momento, nada é por acaso. Todos nós estamos vivendo um mundo neste momento. Por que estamos juntos nesse momento? O olhar do outro me diz quem eu sou, né? Para quem que eu tô. Quando a Renata falou do Jorge, eu lembrei de uma história muito minha, que faz parte do meu corpo, que de repente estava quietinho lá. Historicamente, porque os nossos pais eram amigos, nós éramos 3 amigas. Vou falar os nomes porque não são os nossos nomes. A gente era Marci, Luci e Mani. Marci, nós abreviávamos. Matrinca. 3 pessoas. Aí amadurecemos, nos tornamos mães juntas, amigas, mulheres. E o mais interessante é que era uma amizade muito forte, de sentir a dor da outra. E éramos 3 pessoas totalmente diferentes. Totalmente. Assim, radicalmente diferentes. Aí a Mani morreu. Nós éramos bem jovens. A trinca se desfez e não ficou em pé com 2 pernas. Estou sempre com a Luci, somos amigas, mas aquela coisa da intimidade do deixamos de ser um. Hoje tenho excelência, vocês mesmos, há 20 anos que a gente convive, a gente pode não se ver, mas a gente é uma entidade. Essa turma aqui do programa existe. Com certeza. Que nem a Cris não está aqui hoje, é estranho a Cris não estar aqui hoje, estranho, né? A gente... E isso é importante falar, porque ultrapassa aquela visão simplista do que é amizade, né? Eu vejo às vezes, agora meus netos são adultos, isso não acontece mais, mas era assim, minha best friend. Falava, para ser best friend, precisa muito mais do que estar na mesma classe da faculdade. Tem que ter uma história construída. E isso é uma responsabilidade de cada um. E você está falando, e eu estou lembrando, e eu acho que nada é por acaso, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma amiga pequena bebê. Então, a minha mãe era amiga da mãe dela, nós éramos vizinhas, então eu era bebê. E a Maria Daniela, que estudou com a gente também na classe, no Estela, também era bebê. Então, a gente cresceu juntas. Aí a gente foi entrar na escola, a mãe combinou, isso é muito comum, né, das mães combinaram, colocaram as 2 juntas. E a gente cresceu ali. Aí essa escola ia fechar, a gente foi para outra escola juntas. Quando chegou nessa outra escola, que foi onde a Tati estudava comigo, ela fez outras amizades. Aquilo para mim doeu. Uma facada. Profundamente. E determinou, eu tenho certeza disso, muitas coisas da minha vida, inclusive de menos-valia, que eu comecei a ter. Porque era uma rejeição. E a gente era pequena. E eu quis sair da escola, para mim era uma tortura aquela escola, uma tortura. Quando eu saí, vim para o Santa depois, e anos depois passaram, ela foi estudar em Campinas, advogada, e eu estava fazendo a minha vida aqui. Outro dia, e aí quando eu montei a Casa Tudo de Bom, que eu montei na rua que a gente morava a primeira, ela falou, e a gente sempre se via, ela participou do programa já uma vez com a gente aqui e tal. Depois a gente começou a se falar, agora eu vou fazer um programa, o Cruzeiro Tudo de Bom, para quem não sabe, tem o Cruzeiro Tudo de Bom na Europa, agora dia 2 de setembro, e dá tempo para você vir comigo. E ela vai. Ah, que legal. E aí outro dia, ela mandou uma mensagem assim, mandou uma foto, olha o que eu achei. Ela achou o diário dela, daquela época, onde ela escreveu, até ficou arrepiada, onde ela escreveu a tristeza dela, que ela estava perdendo a amiga dela. Então, o mesmo sentimento que eu tinha,
ela teve naquela época e ela retratou tudo. Eu li aquilo. Falei, gente, uma dor de criança é uma dor de criança. A gente não é uma pode. Ferida. A gente não pode falar, não, é coisa de criança. Não. Não, é uma pra ferida. aquele momento, pra aquela pessoa, ela é grandiosa. Ela não tem os problemas de pagar conta, disso, de aquilo, mas naquele momento claro. ela é uma ferida. E por que traz hoje e a gente juntas agora na Europa? Não é legal? Mas você traz também essa questão, quando nós falamos do desencontro de informação, de palavras, a necessidade da verbalização do sentimento. A gente fala muito dos fatos e muito pouco do sentimento, porque não é desconfortável. Olha, Lê, naquele dia que você não me atendeu, porque você estava ocupada, provavelmente, me trouxe uma dor porque eu precisava muito de você. São coisas simples de falar, mas que não se fala nas relações íntimas, conjugais, familiares e nem de amizade sincera. Sim. Fica sempre no superficial. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa emocionada, e quando a gente é emocionada, a gente acaba falando muito, sendo tudo, parece que é tudo maior. A gente fala, eu amo demais, eu pego e eu falo tanto as coisas boas como ruins, quando eu não guardo. Então, quando eu perco alguém assim, isso eu não tenho, porque eu falei tudo que eu queria falar de amor, de como aquela pessoa é importante, porque eu falo normalmente. Isso, hoje em dia, eu acho que se tornou mais comum, aí onde a gente pode criticar as amizades superficiais por conta do você não querer infringir politicamente correto. Sabe? A gente sofre desse mal hoje. Hoje a gente vive, até porque as redes sociais potencializaram isso. Exatamente. A gente vive uma vida querendo uma confirmação validação do nosso pensamento, da nossa postura, do nosso enxergar da vida. E tá muito chato. E nas redes sociais, como o algoritmo te entrega mais do mesmo, daquilo, então você começa a ver, só traz para você aquelas pessoas que realmente compactuam com aquela ideia. E é tão rico a gente conviver com as diferenças, de fazer você pensar, de fazer você evoluir através do prisma do outro também, do seu desconforto, no próximo bloco. Hoje a gente conversa com Márcia Ticchi, com Lena Mello, essas psicólogas que a gente adora. E esse programa todo é em homenagem ao Jorge, astrólogo, meu amigo, que fez a passagem, que foi para um outro lugar que a gente não consegue enxergar e tão cedo na nossa cabeça. A gente sempre fala isso, tão jovem, tão cedo. Mas, enfim, a gente resolveu conversar sobre a importância de que esses encontros eles têm na nossa vida. A gente sente nas nossas células, as histórias estão aqui. E quando o amigo vai embora, a gente sente que um pouquinho da nossa história foi embora também. Então, às vezes a gente pensar que foi embora, a gente podia dizer que ampliou, né? Porque você é evoluída. Você tem um representante nós já temos muitos, né? Meu Deus, eu tenho uma penca de gente do outro lado. E eu acho que, sim, sem dúvida, tem uma perda, mas tem um ganho, porque a gente de fato amplia. Sim. E eu tinha dito que eu não ia falar isso, mas eu vou falar isso. Eu estava pronta para vir, eu não ia falar sobre o Jorge, né? A gente combinou, mas eu acho que é tão importante, sabe? Assim, eu estava vindo para o velório no sábado e aí uma voz me falou assim, não vá no velório, você não deve ir. E eu fiquei mal comigo, falei, como isso? E aí eu voltei, decidi e falei, tá bom, vou respeitar, porque eu tenho meus amigos, né? A gente tem os amigos internos mesmo, né? Interiores. E aí eu comecei a me perguntar até hoje, por quê? Quando eu estava vindo para cá, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei, eu não fui lá e agora eu estou vindo para um programa onde a gente vai falar de amigos, de coisas importantes na vida.
E aí veio a resposta incrível, uma resposta que eu tô embasbacada até agora. Que é, sabe por que isso acontece? Por que as pessoas morrem de fato e por que a gente tem que honrar a morte? Porque isso é para renovar nossa fé na vida. Entende? Porque a vida não acaba aqui. Acreditar que a gente vai, que a gente continua. É uma questão de fé, não tem a ver com religião. Eu não estou defendendo nenhuma religião, eu estou dizendo a gente precisa acreditar na vida e ela não termina, ela se amplia. E esses companheiros nossos de destino que estão do lado de lá, eles continuam sendo, eles são. Nós somos aqui, materialmente falando, é mais fácil a gente se vê materialmente, mas eles são, e eles estão lá, e eles renovam a nossa fé. Sim. E a morte passou a ser até mais interessante. Cada vez mais eu tenho esse entendimento, cada vez mais é menos sofrido para mim também. Menos sofrido, para você era um grande sofrimento. Só imaginar, a morte, né? Lembrar o valor da vida. O valor da vida, sabe? É só uma passagem. Não pode ter entrega, pelo contrário, agora eu vou viver intensamente, até porque eu tenho essa experiência com essa pessoa, né? Sim, ela me diz algo importante. O que o Jorge me disse é isso, confia. E hoje? Acredita na tua fé, naquilo que você de fato crê. A gente estava falando disso, o que perdura e o que não perdura, o que faz sentido naquele momento, mas no seguinte ele deixa de fazer porque outra coisa me chamou, iluminou a minha consciência. E uma outra questão. Até reforçar a importância de algumas amizades serem fortalecidas, a gente não deixar na mesma prateleira de outras amizades que podem ser superficiais, como a gente falou, e que elas têm um sentido em algum momento da nossa vida, de mais leve, de não se frustrar. Eu não tenho, até estava falando, eu não tenho muito essa coisa de frustrar, de decepcionar, porque eu não deposito tantas coisas ali. A gente deveria, né? Porque você ainda está numa vida muito plural. A gente, conforme vai envelhecendo, Renata, a gente vai, de certa maneira, depurando o que vale a pena. Hoje, com as redes sociais, potencializou essa história do superficial, do consumo e do descarte. Eu quero, agora não quero, em tudo. E também de como o algoritmo te entrega aquilo que você inclusive pensa, porque hoje não é só o que a gente digita, ele lê nosso pensamento, ele vai te entregando mais daquilo que te valide e que realmente mostre, olha, você tá é isso. Ele vai te dando essa confirmação, esse viés de confirmação. Conforme você vai envelhecendo, isso vai ficando muito mais forte. Às vezes, vamos, e não precisa ser amizade só. Ai, que sapato lindo, eu quero um igual da Renata. É lindo, é da Renata, não preciso querer mais. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque você vai esvaziando um pouco, sabe? Mas eu acho que é o supérfluo que você esvazia, né? Será que a gente também não precisa é o essencial? Não é o essencial. Mas às vezes eu sinto falta de me encantar mais. Eu ando com jovens, meus netos são todos jovens. Ai, fulano, melhor jogador do mundo. Ai, gente, Copa do Mundo, ok, ganhou, perdeu, até logo. Camiseta, não vou pôr. Como que você não vai pôr uma camiseta do Brasil para ver o jogo? Não vou, gente, é jogo, sabe? Aí depois eu fico me questionando, será que eu não tinha que estar mais animada comendo a pipoca? Mas não é que eu entendo. Eu sinto isso e tô me policiando. Eu acredito também, a gente não precisa, a vida ela não precisa ser só no que a gente coloca como importante. A brincadeira é importante. Mas tem uma coisa bem diferente entre nós três. Vocês estão com netos pequenos. Então, o universo infantil, lúdico, está muito presente. Você falou da Copa e isso teve muito a ver. Ver o encantamento do Zaya. Eu me vestia para ele. Não, mas isso faz a diferença. E às vezes eu me policio para não ser a avó velha que fala, ai, que besteira, que besteira. Mas eu acho que todo o teu amadurecimento com a tua profissão, com a tua vida, te dá essa... Você consegue perceber, olha, para mim não faz diferença, e realmente não faz. Se o Brasil ganhou, perdeu. Sim. Porém, quando você vê a alegria,
você fala, gente, como é bom ficar alegre desse jeito, né? Desse jeito. Eu não fico com as mesmas coisas, mas eu fico com outras. Mas eu acho, eu não acho que tenha que eu queria roupa. mais alegria, sabe? Eu estou sentindo falta dessa alegria boba, infantil, colorida. Não é boba, né? É o que é um refresh, é uma coisa. Boba mesmo, e é bom ser boba. É bom ser boba. Porque essa Isso, ingenuidade. é bom ser boba. Do infantil, gente, é demais. É muito, Como faz falo, parte da gente. coisa Isso também maravilhosa. somos nós. Eu acho que é aí. Nós não somos só isso ou só aquilo. Eu também sou essa bobeira. Eu também sou essa profundidade. Eu também sou essa às vezes, dor essa dor. E como a gente falou também na questão de amizade, de ir ao encontro de alguém, assim, ou de desmarcar compromisso. Ou aí eu tava numa fase assim, ai, nossa, mas eu vou lá pra quê? Vai me acrescentar em quê isso daí? Não vai. Cara, vai me acrescentar em conhecer pessoas diferentes, ou então de ouvir de uma pessoa que não faz parte hoje do meu dia a dia, uma coisa diferente, uma risada boba. Eu me permito, se der, sabe, assim, não fica aquela, não, é um discurso que depois da pandemia eu ouvi muito. Ai, não troco minha casa por nada. Ai, não saio da minha casa. Gente, a nossa casa tá lá, a nossa casa é nova, a nossa e tal. Mas vá. Você pode voltar, né? Volta, a gente volta. Eu acho que a coisa mais legal da vida é isso. Você vai, se atira, aventura, sempre sabendo que você tem para onde voltar. Pra onde você voltar. Porque isso é fundamental. E não é só o voltar para casa, Não, é o voltar para dentro de você, do que claro realmente que as coisas que fazem claro, sentido. Simbolicamente, a minha casa representa o meu mundo de dentro, né? Ai, gente, eu tenho que acabar o programa. Ai, que delícia. bom. Que delícia não acabar o programa. A gente tem até plateia hoje. A plateia que eu exploro. Você vê que eu exploro a minha plateia. Tá trabalhando. Mas é muito bom conversar com vocês. É um crescimento muito grande. Então, realmente, a gente precisa... não só para mim, eu fico imaginando... O meu encantamento ouvindo vocês, eu fico imaginando as pessoas em casa ouvindo a Márcia, a Lena e a Cris, que ela tem... observações muito concretas, assim, é muito gostoso ouvir a Cris e poder levar isso para vocês. Isso é o meu maior orgulho, assim, com esse programa. O programa Tudo de Bom, ele me deu vários presentes e ouvir essas mulheres e poder levá-las para vocês. Antigamente eu falava, o poder de ter um microfone na mão e de levar para elas, agora é aqui, ó, é no broche. E poder levar isso para vocês é fantástico. E gozado, né? Quando você falou da entidade, do estar... Nós todas juntas, faltando a Cris hoje, mas quando ela tá, aqui é diferente. A gente podia gravar numa outra sala, mas voltar no pra Santa, cá, entrar aqui na Santa Cecília TV. Porque a gente pode gravar em outros lugares, como eu gravo também, mas quando são elas... aqui parece que é o nosso centro. A caverninha. Nossa caverninha. E a gente tá aqui na nossa caverninha. Obrigada, família Teixeira, por dar essa... Que agora é um aquário, né? É um aquário. A caverninha agora é um aquário. É muito legal ver isso tudo funcionando. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, Marcelinho. Kelly, que tá aqui. Faz parte da história. Marcelinho faz parte da minha história. O Marcelinho, quantas coisas que a gente não vive junto, quantas coisas que... O Marcelinho agora é magrelinho. Magrelinho. Marcelinho, pra quem não conhece, é o nosso cinegrafista. Então, e a gente divide muito as coisas. Eu não faço o programa sozinho. Se não for essas pessoas, a gente não faz. Se não for o olhar dele, o cuidado dele, a preocupação. E eu acho muito bonito quando o Marcelo, já que a gente tá falando de amizade hoje, né, Marcelinho? Acho muito bonito quando a gente vê uma pessoa que trabalha com a gente, tem um olhar de cuidado com a gente, que é isso que eu sinto no Marcelinho. O Marcelinho, ele cuida do programa, ele tem um olhar pro programa sensacional, ele me cuida também. Eu acho isso muito... Eu sou muito privilegiada. Muito obrigada. Fala bem, Marcelinho, esse programa é especial no teu coração, né? Quase chorando aqui. Lindo, Então obrigada. tá, com a fé renovada, a gente segue. Muito obrigada. Muito obrigada. Para outras aventuras. Obrigada.